Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingão, que eu desejo que seja ótimo para você e certamente será. Agora, há 48 horas do início de um julgamento histórico aqui no nosso país, que eu acompanharei com vocês em tempo real aqui no nosso Portal do José. Eu irei retransmitir todas as sessões do Supremo Tribunal Federal, irei analisar aqui com vocês todo o desenvolvimento dessas sessões, a fala do Procurador-Geral da República, a sua sustentação oral, a sustentação oral também dos advogados das defesas dos membros da ORCRIM comandada pela figura do inelegível, e vou responder também aqui perguntas que vocês eventualmente colocarem aqui no chat para a gente ter uma noção melhor de como essa história toda se desenvolverá e como será o final. Aliás, em relação a isso, eu vou comentar aqui com vocês algumas coisas que a extrema-direita anda divulgando por todos os lados que acabam intoxicando muitas pessoas aqui no Brasil. Até gente do meio jurídico que faz confusão e também faz interpretações equivocadas do que está colocado aí. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas atualizações, mas é sempre muito importante alguns pedidos e avisos. Em primeiro lugar, o pedido. Se você está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de corte. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E agora os avisos e agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecimento a você que está votando no nosso portal para a premiação do IBEST e que nós estamos concorrendo em duas categorias. Nós já estamos ali entre os primeiros e olha, o engajamento aqui é tão espetacular que olha, talvez a gente consiga mais uma vitória ou vitórias nesse processo todo, né? E agora um outro abraço adicional a todas as pessoas que participam, que frequentam a feira de Benito Calixto, em São Paulo. Eu estive lá neste sábado e foi muito legal, recebi muitos abraços. É muito legal ver o carinho das pessoas que me abordam, como a gente tem essa conexão, né? As pessoas já se sentem assim muito próximas e abraçam. Isso é muito gratificante, é muito legal, gente. Então, olha, eu não poderia deixar de fazer essa menção e recomendar você que está em São Paulo, você que visitar São Paulo, para conhecer também a feira lá na Praça Benedito Calixto, assim como eu gosto de fazer sempre, para recomendar as pessoas que vão ao Rio de Janeiro para assistirem e irem também à Feira da Rua do Lavradio, né, que acontece todos os sábados. Bom, dito isso, vamos aqui aos nossos temas principais, né? Em primeiro lugar, gente, existe uma coisa que tem sido falada o tempo todo por várias pessoas da extrema-direita, até gente do meio jurídico, de que esse julgamento da ORCRIM de Bolsonaro é um julgamento político e que todo mundo já sabe o resultado, que ele será condenado, enfim. Gente, mas olha só, eles falam isso com um ar de espanto e um ar assim de indignação total, mas dá pra gente ter algum tipo de conclusão em sentido contrário quando a gente vê criminosos que são apanhados com as provas dos crimes, com todas as documentações deles, uma vez sendo processados, que ao final surge uma sentença penal condenatória? É como se a gente tivesse visto ou conhecido uma quadrilha de assaltantes de bancos que praticou uma série de assaltos, matou pessoas durante o assalto, tudo documentado por câmeras, com testemunhas, com as provas todas ali reunidas, imagens, e essas pessoas, uma vez processadas, tivessem ali diante da opinião pública palpites do que iria acontecer. O que pode acontecer dentro do campo da racionalidade? Uma condenação. Então tudo aquilo que nós estamos assistindo é quase um raciocínio obrigatório dentro da lógica que essas pessoas que tentaram destruir o banco, a nossa democracia, né, que elas sejam responsabilizadas e passem um bom tempo na cadeia. E é isso que acontecerá com essas figuras. Então não tem por que essas pessoas ficarem manifestando um total espanto diante de algo que é absolutamente ilógico dentro da leitura que qualquer pessoa em qualquer país faça de situações criminais, né? Agora, aqui no Brasil, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, a destruição de mitos. E o que deve estar passando na cabeça de alguém que acredita muito numa falsa imagem e, de repente, ela cai na real?
A falsa imagem que foi construída em relação à figura do inelegível, que está numa situação caótica dentro do que eles sempre imaginavam que nunca poderia acontecer, é o seguinte: o Bolsonaro, ele andou dizendo para muitas pessoas que era incomível, imbrochável e imorrível. E se a gente puder acrescentar mais uma coisa, né, que ele era inencarcerável ou inimprisionável, né? Então ele dizia coisas como essa aqui, ó. Acho que não vai pegar a imagem para vocês, mas o áudio eu acho que vai dar para pegar. Vamos pegar aqui. Vamos. Mais da metade do tempo, eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Então a criatura, ele falou isso mais de uma vez, né? Acho que até para vocês verem aqui, ó, a linguagem corporal da criatura. Então as pessoas olham para isso aqui, ó, acho que dá para pegar. Ó. Eu já falo que eu vou ser preso. Ó. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Deu um reflexozinho aqui, mas deu para vocês pegarem, né? Então é o seguinte, para alguém que dizia que nunca seria preso, é complicado agora, tá com tornozeleira eletrônica, tá sem a liberdade, não pode acessar redes sociais, tá choramingando por todos os cantos, as visitas que vão lá dizem que ele tá ficando magrinho, que ele não para de soluçar, é uma figura totalmente apavorada. E alguns ainda acreditam que ele pode ter algum tipo de salvação. Aí, gente, é lutar contra qualquer tipo de lógica. Eles acreditam no Batman, no Super-Homem, no caso, figura de Donald Trump. E a realidade está sendo tão dura para essas pessoas porque eles viram um palhaço no centro de um picadeiro, deixaram um palhaço lá no centro do picadeiro, e o palhaço ficou fazendo as suas palhaçadas, distraindo as pessoas, ou tentando distrair a pessoa. Metade da plateia ria, a outra metade ficava com raiva, queria ir embora do circo. E esse palhaço ficou ali ladeado por alguns personagens. Se a gente pudesse fazer uma metáfora, né? Dona Michele seria o quê? Seria a Conga, a mulher gorila, e os filhotes seriam o quê? O engolidor de espada, o engolidor de fogo, o atirador de facas no alvo, enfim. Então, esse circo todo que foi armado criou a falsa ideia que quem estava no centro do picadeiro era o dono do circo. Então eles estão caindo na real agora que esse circo não era deles. E aí eles estão contando com algum tipo de salvação do chefe ou do palhaço de um outro circo, um circo maior nos Estados Unidos. Só que o circo lá também está pegando fogo. Então, para essa gente toda, o choque de realidade vai causar muitos sintomas aí de depressão, de angústia, né? Mais do que eles já estão sofrendo agora. E tem gente nas redes que fica aí, esses que fugiram do circo, na hora que o circo estava começando a ter algumas labaredas, eles ainda continuam a intoxicar uma parcela da sociedade brasileira. A gente pega o Silas Malafaia, por exemplo, que ao contrário do que Bolsonaro, que disse que nunca seria preso, ele diz o seguinte: eu posso ser preso, mas eu não tenho medo. Olha só, Malafaia, olha só. Tem uma coisa muito interessante no direito penal no mundo inteiro. Nenhuma sentença leva em consideração o que o condenado está pensando sobre a sua própria prisão. Se ele vai ficar feliz, se ele não vai ficar feliz, se ele quis aquela prisão, se ele não quis aquela prisão, se ele não acredita naquela prisão. Isso é indiferente. Quando o homem de preto ele dá a martelada, a figura é conduzida por uma penitenciária e ele vai ver ali o que ele vai fazer da vida dele. Então o que o senhor acha, o que deixa de achar em relação à possível prisão do senhor, faz a menor diferença. Agora, o senhor fez muitas bravatas, né, senhor Silas, contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor atacou bastante. Só que agora o senhor está numa situação aí que o senhor percebe que a coisa está complicada. O senhor não pode nem fugir do Brasil mais. E o senhor está aí nas redes sociais dizendo que é um absurdo terem apreendido o passaporte do Silas Malafaia. Não é absurdo, não. Dentro das medidas cautelares que existem no nosso país, uma delas é a apreensão desses documentos. Mas eu não sou nenhum ladrão, eu não sou bandido. Olha, quando alguém sofre medidas cautelares, o senhor Silas Malafaia, para a polícia ou para o Ministério Público, o senhor é um quase bandido. O senhor entrou na fila, pegou a senha.
Se houver uma sentença penal condenatória, o senhor sim ganhará o carimbo de bandido e vai para a cadeia. Mas quando há indícios, medidas cautelares são necessárias, como, por exemplo, o cerceamento da ida de pessoas a alguns lugares, a comunicação, o impedimento de frequentar determinados lugares, a apreensão de passaportes, bloqueio de contas, prisões domiciliares, são todas medidas cautelares. E nenhuma delas resvala no direito que as pessoas têm, que vocês da extrema-direita gostam tanto de dizer, né? E a liberdade, o direito de ir e vir. Olha só, gente, não existe direito absoluto na Constituição. Todos os direitos eles são ponderados diante de outros direitos, outros valores, e é o magistrado que julga. Quando tem um conflito entre dois direitos, vai se preservar aquele que é mais preponderante. Essa gente que ficou se armando aí no governo Bolsonaro, ameaçando qualquer tipo de pessoas que entrassem em sua propriedade, dizendo, eu mato, eu extermino, eu liquido. Eles acham que o direito à propriedade está num valor superior ao direito à vida, então eles acham que podem matar as pessoas. E aí, qual é a surpresa deles? Quando a polícia chega e prende, o que o Ministério Público faz? Denuncia o cara por homicídio, o cara que matou alguém que entrou na sua propriedade, que não transparecia nenhuma ameaça à vida da pessoa que era o proprietário. Aí o cara vai para a cadeia, aí fica surpreso. Puxa vida, estou na cadeia porque matei uma pessoa que entrou na minha propriedade? Sim, porque o direito entende que no conflito entre esses dois valores, direito à propriedade e direito à vida, o direito à vida é preponderante. Do mesmo modo, a integridade da sociedade brasileira é um valor preponderante a uma medida cautelar que alguém possa dizer que está causando algum incômodo. Então, esse conjunto de situações todas faz com que o julgamento do Bolsonaro e da Sorcrim sejam interpretados, todos esses atos, como partes, né, de um processo racional em que pessoas que cometem crime no Estado democrático de direito acabam sendo responsabilizadas e vão para a cadeia. Simples assim. Então, lamento que eles estão dodói, que o Bolsonaro está choramingando, que os filhos estão choramingando, mas olha, gente, aquilo que eu sempre tenho brincado com vocês, esperou o contato e o contato veio. E o contato está vindo forte, né? Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente volta para trazer aqui mais informações desse domingão, tá bom? Um grande abraço, tchau.